Graça e paz, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Neste momento, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, verso 12. Marcos 1, 12. Hoje eu quero compartilhar com vocês esta pregação que Deus falou muito ao meu coração, que tem como tema o deserto da vida. O deserto da vida. Você já passou por algum deserto? Sim? Sim. Este deserto é necessário. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque esse deserto nos ensinou, esse deserto nos fez pessoas mais fortes. Esse deserto, neste deserto, o Senhor estava conosco, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor supriu todas as nossas necessidades, amém? Marcos, capítulo 1, verso 12. Vai falar sobre a tentação de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor já está aqui, Pai. Por isso, Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar no mais profundo do nosso coração. Fique à vontade em nosso meio, Pai. Fala, Senhor, a cada um que entrou por essas portas, Espírito Santo. Que não seja eu falando, mas que eu seja instrumento, portador da Tua palavra, Pai. Por favor, Espírito Santo, que enquanto nós estamos aqui, que o Senhor possa estar cuidando da nossa casa, da nossa família. Que o Senhor possa estar cuidando dos nossos filhos, dos nossos maridos, esposas, dos nossos irmãos, daquelas pessoas que nós tanto amamos. Ó Pai, tira toda a preocupação, tudo aquilo que não é Teu. Que realmente nós possamos nos dedicar neste momento à Tua palavra. Que nós possamos focar aqui e sugar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por favor, Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pode se assentar neste momento. O deserto da vida. O deserto é citado com muita frequência na Bíblia, em diversos contextos. Isto se dá principalmente por causa das características geográficas da Palestina. De todo aquele lugar da onde eles viviam, havia muitos desertos, era uma região desértica. Então, por isso que em muitos contextos da Bíblia, em muitos momentos, a Bíblia, ela narra no deserto. Ela é contada no deserto. Mas tem uma grande característica, tem um grande significado no termo deserto. E eu queria compartilhar com vocês hoje o deserto da vida. A importância deste lugar, a importância desta narração. Muitos episódios da Bíblia ocorreram no deserto. Muitos personagens bíblicos viveram e estiveram profundamente em regiões desérticas. É impossível falar de deserto e não lembrar do povo do Egito, do povo de Israel. É impossível falar de deserto e não lembrar da peregrinação dos israelitas pela península do Sinai. É impossível. Deus, Ele treinou os seus líderes mais importantes na escola do deserto. Deus treinou Moisés, Elias, Paulo. Foram treinados no deserto. O próprio Jesus, antes de exercer seu ministério, passou 40 dias no deserto, como nós acabamos de ler nesse texto. O deserto não é um acidente de percurso. O deserto é a agenda de Deus.
Deus, ele escreveu tudo. Deus sabia que era necessário Elias passar por deserto. Deus sabia que era necessário Moisés passar por deserto. Deus sabia que era necessário Jesus passar pelo deserto. Então o deserto não é um acidente de percurso, mas é uma agenda de Deus. É a escola de Deus. É o próprio Deus quem nos matricula no deserto. Às vezes, temos a impressão de estarmos atravessando um verdadeiro deserto. Mas eu quero te dizer que o deserto é necessário. Foi o Senhor que te matriculou nesse deserto, porque você precisa aprender. E enquanto eu estava estudando essa palavra, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Filha, o deserto é a minha universidade. É no deserto que eu moldo o seu caráter. É no deserto que eu consigo te lapidar. É no deserto que você começa a entender que você não é nada e que eu sou tudo. É no deserto que você vê que você não é nada, mas eu sou tudo que há em você. Por isso, meu amado, o deserto é a universidade de Deus. O lugar onde Deus nos educa. O lugar onde Deus nos ensina. E muitas vezes falamos sobre deserto como algo ruim. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre outra perspectiva de deserto. No original, no hebraico, deserto significa lugar onde se ouve a Deus. Lugar onde se ouve a Deus. Lugar da palavra. Lugar onde Deus é revelado. E no hebraico significa lugar onde se clama. Há algo ruim nisso? Há algo ruim no deserto até aí? Será que é ruim um lugar onde a gente ouve a Deus? Será que é ruim um lugar onde a palavra de Deus é revelada? E com essa perspectiva, com esse olhar, eu queria trazer alguns princípios para nós nesta noite. No deserto, você tem ausência de tudo. Nos deparamos com total dependência de Deus, onde encontramos em Deus a nossa fonte de sustento, de nossa sobrevivência, fonte de presença diante de tanta ausência. Alguém aqui já foi no deserto? Deserto, ou é frio demais ou é quente demais, não é verdade? O deserto é um lugar onde você não ouve quase nada. É um lugar onde não tem nada. Por isso que é neste deserto que a gente começa a entender a nossa dependência de Deus. Porque você não tem nada. Lá não tem hospital, lá não tem casa, lá não tem água, lá não tem nada. No deserto aprendemos que o nosso sustento vem do provedor e não da provisão. Preste atenção nisso. Quando nossa provisão acaba, Deus sabe onde estamos, para onde devemos ir e o que temos que fazer. A nossa fonte pode secar, mas o manancial de Deus jamais secará. Entenda isso. Pode faltar a provisão, mas nunca faltará o provedor, porque Deus sempre estará presente. Pare de focar naquilo que você tem. A provisão pode acabar, mas o provedor jamais. E então a nossa fonte pode secar, mas o manancial de Deus jamais secará. Os nossos recursos podem acabar, mas os celeiros de Deus continuam abarrotados. Nessas horas precisamos aprender a depender do provedor, mas não da provisão. Deus é o provedor. A provisão é consequência. Por isso, pare de se apegar em coisas, se apegue em Deus. Pois pode acabar a provisão, mas Deus sempre estará ao seu lado e Deus é suficiente. Deus, Ele sabe o que você precisa. Se você não tem, é porque você não precisa. E então a primeira coisa que nós aprendemos no deserto é depender de Deus. E eu sei que depender de alguém não é fácil. Mas eu vou te dizer, para você viver, é necessário que você dependa. Porque senão você vai morrer pelo caminho.
Você não é alguém independente. Você é totalmente dependente de Deus. Você precisa de Deus para viver. Você necessita de Deus. Deus, Ele é uma necessidade. Deus, Ele é algo que nós precisamos de fato, a essência. E o segundo princípio, muitas vezes pensamos que o deserto é o fim, porém é apenas o começo. Antes de Jesus iniciar seu ministério, Ele foi provado no deserto. E isso não foi o fim, foi apenas o começo do seu ministério. No deserto, Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Deus, Ele quer trabalhar em você primeiro, para depois Ele trabalhar através de você. Deus, Ele quer cuidar de você, Ele quer te sarar, para que você seja um instrumento para outras pessoas. Deus, Ele quer te curar. Você crê nisso? O deserto é o lugar, é o deserto de cada dia. Precisamos aprender que o Senhor, Ele está interessado em nossa vida. Ele está mais interessado em sua vida do que no seu trabalho. Ele quer sim que você seja um instrumento, mas antes de você ser um instrumento, Ele quer te lapidar, Ele quer te moldar, Ele quer te ensinar. O terceiro princípio é, o deserto para João Batista representava um lugar especial, onde ele teria condições de se afastar das distrações da vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Todos nós vivemos num mundo agitado, onde não conseguimos nem dar oi para as pessoas direito, onde não falamos tudo bem, mas a gente nem quer ouvir que está bem, a gente já vira as costas e vai embora. Por isso, o deserto é um lugar de silêncio, é um lugar de profunda reflexão, é um lugar onde você encontra Deus, mas você também se encontra. Nessas horas é que percebemos o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar o deserto de cada dia, para que ali o Senhor fale de maneira que nós possamos ouvir, sem as interferências do mundo, sem a interferência da cidade, de tudo aquilo que nos rodeia. Deus, Ele quer total atenção. E esse deserto, ele pode ser o seu quarto. Esse deserto pode ser o seu banheiro. Esse deserto pode ser o jardim, o lugar onde não tem ninguém, onde é só você e o Espírito Santo de Deus. O nosso deserto pode significar o nosso quarto fechado em que nós oramos, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar onde experimentamos a presença de Deus. Por isso, meu amado, corra atrás deste lugar, para que você tenha experiência com Deus. Não tem como viver o propósito sem ter a presença de Deus. Não tem como você viver nessa vida sem o sustento, sem a confiança, sem a intimidade com o Pai. E eu te pergunto, qual é o deserto? Onde que é o deserto na sua casa? É no seu banheiro? É no seu quarto? É o deserto de cada dia. Eu acabei de falar que no grego, deserto significa quando a gente escuta a voz de Deus, é a palavra de Deus. Será que você tem tido esse tempo para o Senhor? Será que você tem separado esse tempo com o Senhor? O quarto princípio é, deserto também é um lugar de encontro. Encontro com Deus e consigo mesmo. Com nossa humanidade, com a grandeza de Deus. Deserto é lugar de amadurecimento, de firmar os nossos valores, as nossas convicções. Deserto é um lugar em que estabelecemos relacionamentos íntegros. Um lugar de aprendizado. Aprendemos a depender, confiar e esperar em Deus. Sermos direcionados por Deus. Será que você quer passar pelo deserto da vida? Se você não quer, não tem problema, porque Deus vai te matricular mesmo você não querendo.
O deserto é uma necessidade. O deserto é um lugar das perguntas, do discernimento, da busca profunda. Um ambiente favorável que nos oferece ferramenta, as quais rompe as bolhas que nos aprisionam. Todo pensamento que você tem, toda bolha que você tem, é rompida, é furada. Por isso o deserto nos sacode, ele nos desnuda, porque desmascara as nossas falsas seguranças. O deserto mostra o que realmente é essencial e o que realmente é banal. O deserto mostra o que é de verdade e o que é de mentira. O deserto mostra o que é falso e o que é verdadeiro. Pois lá no deserto, o Espírito Santo se manifesta. Amém? O deserto nos conduzirá para o fundo e estável sereno. Nos conduzirá para casa, a nossa verdadeira identidade, a terra prometida. O deserto estava levando aquele povo para a terra prometida. Mas muitas vezes nós nos perdemos pelo deserto. Nós ficamos reclamando, resmungando. E nós não aproveitamos para falar com Deus. Nós não aproveitamos para ter reflexões profundas. Mas a gente só fala, mas por que, Deus, que está acontecendo isso? Jesus, por que eu tenho que passar por isso? E Jesus te fala nessa noite, eu quero te ensinar. Você não precisa morrer no deserto, mas você precisa continuar a caminhar. Olha para mim. Não esmoreça. Se você chegou até aqui foi porque eu te sustentei. Não foi pela sua força. Se você está passando pelo deserto, dê glória a Deus. Neste deserto, você encontrará um manancial de Deus. Amém? Você crê nisso? A partir do momento que nós passamos pelo deserto, nós temos experiências incríveis com Deus. Pois nós só podemos falar aquilo que experimentamos. E o que eu experimento muda a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Por isso Jesus quer que você tenha experiências, para que você dê bons testemunhos, para que você fale daquilo que você viveu, para que você não fale de outra pessoa, mas para que você fale do que você viveu, do que você sentiu. Porque eu sempre digo, só quem está no vento sabe a intensidade do vento. E Jesus, Ele quer que você esteja no vento para você sentir, para você ter propriedade para aquilo. Porque das suas feridas sairá poder para curar muita gente. Não é por acaso que você está no deserto. Tem um propósito. Deus, Ele quer que você seja a pessoa que vá curar. Ele quer que você seja a fonte de cura, fonte de vida, fonte de esperança. Você crê nisso? Deus, Ele quer fazer o seu deserto um manancial. Mas depende de como você se comportará neste deserto. Se você já passou ou está passando por momentos de deserto, tenha certeza que a Bíblia nos alerta que passaremos por situações semelhantes, mas também é certo que este deserto florescerá. Jesus diz que neste mundo teremos aflições. Entretanto, Ele emenda dizendo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu não te coloquei no mundo para morrer. Eu não te fiz para morrer. Mas eu fiz você para que tenha vida e vida em abundância. E você pode sim viver no deserto. Você pode sim viver o melhor no deserto. E hoje você aprendeu princípios incríveis. Onde que no deserto você ouve a voz de Deus. Onde que no deserto você clama pelo Abba. Que possamos sempre lembrar que mesmo em meio aos nossos desertos, que por mais que pareça longo e interminável, a promessa é que Deus tornará em um grande, agradável jardim.
É o que diz a Bíblia em Isaías 35, do 1 ao 2. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá com a tulipa e romperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Amém? O seu deserto se formará em um grande jardim, em um lindo jardim. Que estas promessas nos inspiram a crer que os nossos desertos florescerão. As pessoas vão ver frutos em suas vidas. As pessoas vão olhar para você e vão falar: como assim você conseguiu passar por isso tudo? Como assim você conseguiu passar por tudo isso sem nenhum arranhão? E você vai falar: foi o meu Deus, foi Ele que me sustentou, foi Ele que me guardou. Você será uma prova viva do amor e do cuidado de Deus. Você crê nisso? O Senhor, Ele está cuidando, Ele jamais deixará que um filho dEle pereça. Você não morrerá. Você vai sobreviver diante das tempestades, diante dos desertos. Que você possa lembrar que foi o Espírito Santo que dirigiu Jesus para o deserto. E é o mesmo Espírito que te dirige para o deserto. É o mesmo Espírito que te coloca no deserto. Lembre-se, o deserto é um lugar onde nós ouvimos a palavra do Senhor. É um lugar onde nós encontramos Cristo. Por isso, meu amado, minha amada, pare de murmurar, pare de reclamar. Agradeça. Coloque o seu joelho no chão. Seja fiel com o Senhor, mesmo no deserto. Mesmo diante dos dias difíceis. O Senhor jamais te deixará. O Senhor manifestou de forma maravilhosa com aquele povo que estava passando pelo deserto. Mas o que eles fizeram? Eles só murmuravam, eles só reclamavam. Não seja como esse povo. Mas agradeça, coloque o seu joelho no chão e Deus te ouvirá. Deus, Ele vai sarar as suas feridas. Deus sabe da sua necessidade. Enquanto você está aqui, Deus está lá, ó, cuidando daquelas pessoas que você tanto está preocupado. Deus é Deus. E a nossa missão é permanecer fiel. Por isso, meu amado e minha amada, em meio aos tempos difíceis, ouça aquilo que o Espírito Santo te diz. Ouça aquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. Que você não seja mais um, mas que você possa fazer a diferença. Que você não seja como outros que só reclamem, mas que você possa realmente trazer uma palavra de vida, esperança, alegria. Pare de murmurar em nome de Jesus. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele nos anima. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco: ei, filho, eu te coloquei no deserto, mas eu irei te sustentar. Eu sou o seu provedor. Você crê nisso, amém? Se coloque de pé neste momento. Nós podemos sim viver o deserto da vida, mas precisamos ter a certeza que nesse deserto o Espírito de Deus se faz presente em todos os momentos. Lembre-se, deserto é lugar de passagem. Por isso, passe neste lugar, passe nesse deserto louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Eu queria que você pensasse agora: qual tem sido a sua dificuldade? Qual tem sido o seu deserto? O que tem tirado a sua paz? Eu quero te dizer que neste deserto o Espírito Santo, Ele quer falar ao teu coração. O Espírito Santo quer ministrar a você. Deus, Ele quer te ensinar neste deserto, nesta situação. Será que você pode aprender algo? Será que você pode olhar para esse lugar, para essa situação com outros olhos? Lembre-se, deserto é a universidade de Deus, onde Deus te educa, onde Deus te ensina.
Olha para essa situação com os olhos de amor. O que você pode aprender com isso? Deus, Ele quer te ver triunfar, mas você primeiro precisa aprender. Deus, Ele quer te ver crescer, mas primeiro você precisa ser lapidado. Você precisa ser transformado. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer te lapidar. Ele quer transformar a sua mentalidade, as suas convicções. Tudo aquilo que você achava ruim, Deus, Ele quer te mostrar que é bom. Deus quer te mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Você ama Jesus, amém? Então tudo que isso que está acontecendo com você é para o seu bem. Não é para você morrer. Não é para te paralisar, mas é para você crescer. Entenda, meu amado. Nós cantamos aqui no início, Deus ensina em amor. Ele é manso. Poxa, Jesus te ama tanto, tanto, tanto. Olha para esse deserto com outros olhos, com outras perspectivas, entendendo que deserto é onde nós ouvimos a voz de Deus. Feche seus olhos neste momento. Oh, Espírito Santo de Deus, venha, Jesus. Sei quem tu és o nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. A provisão é aquilo que acaba, mas eu quero te dizer que o provedor jamais acabará. O provedor é algo inesgotável. Por isso, meu amado, se apegue no provedor. Se apegue naquele que é a fonte da vida, daquele que é a fonte de sustento, daquele que o rio não cessa, que as águas estão se movimentando. O Senhor é a sua necessidade, o Senhor é a minha necessidade. Por isso, se apegue ao provedor. Se apegue naquele que é inesgotável, naquele que te ama acima de tudo, naquele que é o amor da sua vida. Feche seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, nós queremos te entregar este deserto diante de Ti. Nós queremos te entregar, Senhor, esses momentos tão difíceis que passamos diante de Ti, Pai. Oh, Jesus, são tantas lutas, tantos momentos difíceis, Pai. Mas hoje nós entendemos que este é o lugar onde o Senhor quer nos ensinar. Nós entendemos que foi o Senhor que nos colocou neste lugar. E neste lugar, nós precisamos ouvir a Tua voz. Este é o lugar de silêncio. O lugar onde tudo muda, onde tudo é quebrado. Porque somente o Senhor é tudo em nós. Somente o Senhor é a convicção. Somente o Senhor é a verdade. Somente o Senhor é a vida. Somente o Senhor é o sustento, Pai. Este é o deserto. Por isso, Jesus, nos ajude a passar por esse deserto, Pai.
Nos ajude, Senhor, a superar todas as nossas limitações. Jesus, nos ensina, Pai. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Nesta noite nós queremos aprender, Deus. Nós queremos ser lapidados por Ti, Pai. Por isso, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Entra, Pai, no nosso coração. Rasga, Senhor, aquilo que for necessário. Tira, Jesus, tudo aquilo que não é Teu. Que nós não venhamos morrer no deserto ou correr, mas que nós possamos passar por ele da melhor maneira. Em Teu nome nós oramos e agradecemos por tudo. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifica Ele.